minhas saudações a todos os presentes e minha gratidão a Jesus pela oportunidade, uma vez mais, de poder estar aqui divulgando a sua doutrina. O tema que vos trago hoje é sobre os bem-aventurados, aqueles que têm os olhos fechados. Eu vou apagar a projeção do primeiro slide porque todo o trabalho vai decorrer sobre o capítulo 8º do Evangelho. Portanto, não vale a pena estar a projetar uma coisa que é só ler o Evangelho no capítulo 8º, item 20, e encontrarão tudo aquilo que eu vou dizer, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema realmente teórico da nossa doutrina e que acabamos há bocadinho de ter um exemplo em que fechámos todos os nossos olhos quando estávamos a fazer a prece de abertura. Na realidade, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, no caso presente para orarmos, mas noutras situações vamos estudar a vantagem de muitas vezes ter os olhos fechados. Começamos então pelo capítulo 8º. Meu Pai, curai-me, mas fazei com que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que a minha carne seja castigada, se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando criaste. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ensinou-nos Jesus. Não percebemos, contudo, que as joias do bem-estar, da fraternidade e também da cura ou da saúde que buscam estão justamente nas ponderações claras trazidas pelos expositores que estudam para oferecer ao público o melhor dos seus esforços. Ouvir a palestra com atenção, raciocinar em seus fundamentos e a sequência de argumentações já predispõe o ouvinte a mudar a maneira de pensar, a ver a vida com mais alegria e disposição, a entender a proposta cristã, a compreender os princípios do Espiritismo, e isto tudo lhe abrirá horizontes novos para nortear o próprio caminho, evitando as causas de perturbações. Estamos fartos de ouvir a nossa irmã Leonor dizer como são importantes as palestras fazerem parte do estudo da nossa doutrina. É muitas vezes nas palestras que entenderemos as razões e os porquês da existência, do sofrimento e das dificuldades. É também nas palestras que encontraremos roteiro de trabalho que pode mudar os nossos passos, radicalmente muitas vezes, da estagnação aflita para o trabalho vibrante que garante a paz. É uma palestra preferida antes do passe, ou nesta, preferida durante o tratamento espiritual, que já vamos curando nossas enfermidades físicas e morais, no contacto com um ambiente muito preparado para nos atender, posteriormente, com os magníficos recursos espirituais do passe em si e dos recursos terapêuticos por nós recebidos quando do tratamento. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida e raciocinada aos que duvidam ou vacilam. Jesus e Kardec, portanto, apontam-nos a senda da fartura, abundância e plenitude, bem como a felicidade sem mescla e da segurança sem limite. Jesus é a porta, Kardec é a chave. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de um modo muito fácil. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. O olho aberto está sempre pronto a fazer cair a alma. O olho fechado, pelo contrário, está sempre a fazê-lo subir para Deus. Isto foi dito por Cura Lars e está no nosso Evangelho. E ele continua no capítulo 8º. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Isto foi numa sessão mediúnica
em que o cura de Ars foi invocado para fazer um tratamento de cura a uma paciente que lá estava. Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Contudo, uma vez que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados de vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem ver mais do que vós que tendes boa visão. E continua a cura dar-se. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. Pelo contrário, o olho fechado está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. A cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso, a que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se alguém é afligido com a perda da visão, é porque a vista foi para ele uma causa de queda. Pode também alguém ficar cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos ou de falta de cuidados. Com os olhos fechados, enxergamos com o coração. Saulo precisou de ficar cego no caminho de Damasco e vendo se tornou Paulo. Deixai vir as minhas criancinhas. Segundo a doutrina espírita, os pequeninos significavam não apenas as crianças, mas as almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Isto foi uma comunicação de João Evangelista em Paris, 1863. Com os olhos abertos posso enxergar o mundo aqui fora, com os olhos fechados o mundo que há cá dentro de mim. Sabe o porquê de fechar os olhos quando você reza? Sabe a razão de você fechar os olhos quando chora? Sabe qual é o motivo de você fechar os olhos quando beija? Sabe por que você fechou os olhos quando dorme? Porque as coisas mais bonitas da vida não precisam ser vistas, mas sentidas pelo coração. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, e a nossa vida, como sabem, são apenas consequências, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Não há castigo de Deus, apenas consequências dos nossos atos. E dizia Jesus: Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E disse ainda: Quem matou a espada, pela espada perecerá. A criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Sabemos da lei de causa e efeito. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o, disse Jesus. Os movimentos que executamos no nosso dia-a-dia caracterizam as nossas ações. Fazer ou deixar de fazer, escrever ou não escrever, obedecer ou mandar, são atitudes corriqueiras em nossa ocupação diária. A cada um segundo suas obras, Deus não dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Qual é então a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma prova, para outros uma expiação e ainda para outros uma missão.
Para chegar à perfeição, todos devem sofrer as vicissitudes da vida material ou corpórea. A dor é o aguilhão que impele o homem na senda do bem. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, inclusive incitando a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, estabeleceu leis, chamadas de naturais ou divinas. Elas englobam todas as ações do homem, para consigo mesmo, para com o próximo e para com o meio ambiente. Os males que atingem o ser humano podem ser analisados em 3 aspectos. Os primeiros correspondem aos produzidos por acidentes, frutos de uma falta de preparação vibratória. São as agressões, os crimes, os suicídios, pois a rigor ninguém traz como programação a agressão a quem quer que seja e nem tampouco a autodestruição. O segundo aspecto trata-se do mal necessário, o mal despertamento. E o terceiro é o mal kármico, é aquilo que semeardes, colhereis. Apenas a caridade, a expressão máxima do amor, tem o poder de anular a multidão dos nossos pecados, disse-nos Jesus. Deus nunca erra. Um dia, eles saíram para caçar e uma fera atacou o rei. O súbdito conseguiu matar o animal, mas não pôde evitar que Sua Majestade perdesse um dedo da mão. Furioso e sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o rei disse: Deus é bom. Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido o meu dedo. O servo apenas respondeu: Majestade, apesar de todas essas coisas, só posso dizer-lhe que Deus é bom. É que mesmo perder um dedo é para o seu bem. O que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei mandou prender o súbdito. Tempos depois saiu para uma outra caçada e foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, prontos para sacrificar o rei, os selvagens perceberam que a vítima não tinha um dos dedos e soltaram-no. Ele não era perfeito para ser oferecido aos deuses. Ao voltar para o palácio, mandou soltar o súbdito e recebeu-o afetuosamente. Meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado pelos selvagens, justamente por não ter um dedo. Mas tenho uma dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você, que tanto defende, fosse preso? Majestade, se eu tivesse ido com o Senhor nessa caçada, teria sido sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo nenhum. Por isso, lembre-se, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Muitas vezes nos queixamos da vida e das coisas aparentemente ruins que nos acontecem, esquecendo-nos que nada é por acaso e que tudo tem um propósito. Todas as manhãs, ofereça o seu dia à presença de Deus, que habita o nosso coração. Peça-lhe para inspirar os seus pensamentos, guiar os seus atos, apaziguar os seus sentimentos. E nada tema, pois Deus nunca erra. Realmente Deus nunca erra. O seu caminho é perfeito e a sua palavra sem impureza. Ele é o caminho de todos que nele confiam. Há pecados por pensamentos. Irradiamos pensamentos em todos os momentos de nossas vidas e quanto mais alta a frequência dos pensamentos que são irradiados, maior é a quantidade de energia, da boa energia. Os pensamentos orientados ao bem são possuidores de uma frequência vibratória mais alta, trazendo-nos boa energia e atração da espiritualidade superior. Pensamentos oriundos ao mal, por outro lado, portadores de energia inferior, são tóxicos. Mesmo que nenhum encarnado saiba o que estamos a pensar, os pensamentos de energia mais baixa intoxicam-nos como se estivéssemos a tomar veneno.
Se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo para o outro, o homem ficaria assombrado. A prece é um poderoso auxiliar na busca de melhor orientação dos nossos pensamentos. Orar também é formular um pensamento, e a prece de teor nobre ou prece vertical busca a sintonia de frequência e energias superiores. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, ensinou-nos os nossos mestres. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, disse ele. E com isto termino a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção que tiveram em ouvir-me.